Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar sobre a decadência cultural do Brasil. Já de uns tempos para cá, você já deve ter notado que o Brasil já vem muito atrasado culturalmente e uma cultura cada vez mais decadente. Isso é uma coisa muito engraçada de se notar porque já não é de hoje que as pessoas reclamam do Brasil. Eu estava no YouTube e de um ano para cá eu comecei a perceber que tem crescido um certo tipo de canal focado em falar mal do Brasil. Basicamente o canal é focado em falar mal do Brasil. E eu acho isso muito engraçado, assim, porque é uma coisa muito fora do comum, né? O Brasil ele é tão absurdo que existe um nicho de canal para falar mal do Brasil. Eu não duvido também que exista canais em outros países que falam mal do país deles, até porque tem países mais pobres e são ainda piores que o Brasil, né? Mas o Brasil, ele é um país que eu acredito que desde sua concepção sempre teve problemas. Aqui sempre foi o país da putaria, o país da sacanagem, da balbúrdia, né? Porém, apesar de tudo, o Brasil, ele já teve sim um passado de cultura alta. Você tem grandes nomes da música que eram bastante conhecidos lá fora. Você teve uma literatura muito forte também. A literatura do Brasil, ela é muito reconhecida, né? Quer dizer, no nicho de literatura lá fora. Isso eu estou falando do passado, tá? Não estou falando da modernidade, tá? Até mesmo o Brasil teve uma classe intelectual muito forte também. E de uns tempos para cá, isso começou a decair muito. Praticamente um completo êxodo ao abismo, né? E assim, eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é uma coisa que todo mundo se identifica. Todo mundo, por mais que tenha a mentalidade de bostileiro, em algum nível eu acho que todo mundo tem algum problema em morar no Brasil. O Brasil é um país muito complicado. E quando eu falo que o Brasil já teve sim uma classe intelectual forte, uma literatura muito boa, isso foi até meados dos anos 60. Dos anos 80 para cá, a cultura do Brasil decaiu pra caramba. É, Tem gente que fala que começou com a banheira do Gugu. Ah, isso é muito engraçado, cara. Mas assim, o que eu percebo é que tem muita gente dentro de uma bolha que realmente acredita que existe uma agenda mundial, que uma sociedade secreta que governa o planeta, que eles têm um plano para tentar acabar com os valores tradicionais da sociedade e instituir uma nova ordem mundial. E eu acho isso muito curioso, porque realmente tem muita gente que acredita nisso. Só que certos acontecimentos no decorrer da nossa própria história são causados por fatores como causa e efeito. E tem uma forma muito palpável de você observar isso na realidade. Se você observar no passado, até você estudar um pouco de história do Brasil, você vai perceber que o Brasil ele sempre teve uma certa predisposição ao populismo, né? Principalmente lá na era Vargas e tudo mais. E o Getúlio Vargas, ele era um cara meio malandro, assim. Ele era um cara. Ele se manteve muito tempo no poder, né? E porque ele teve uma sacada muito boa. Que lá nos anos 30, 40, aqui no Brasil, a maioria do pessoal era analfabeto. Só que o Getúlio Vargas percebeu que a maioria que era analfabeto era uma massa muito grande de gente. E para essa galera o voto era completamente proibido. Se ele colocasse uma lei que permitisse os analfabetos votarem, ele ia ter muito mais gente votando nele. E praticamente ele sempre ia ganhar as eleições. E você vê que a escola fala que era por motivo nobre e tudo mais, mas não, era uma coisa simplesmente utilitária. Os, as pessoas menos instruídas, elas eram a maioria na sociedade. E ele ia ter um poder de voto muito grande. Isso se manteve muito tempo aqui no Brasil, né? Até o lulismo, vamos dizer assim. O Bolsonaro também, ele também era de certa forma meio populista. Mas essa decadência cultural, ela não é somente presente no Brasil, e sim no mundo todo. Tem ninguém que fala que não, a Europa tem uma cultura mais sofisticada, Estados Unidos e assim. Tanto a Europa como os Estados Unidos já foi pro caralho. Primeiramente por conta da política, né? Essa política woke aí, que basicamente mexe nos valores tradicionais. Então,
Apesar de os países da Europa e dos Estados Unidos serem o primeiro mundo, eles estão decaindo muito na questão cultural, tá? É só você ver as últimas obras que estão lançando aí e, sinceramente, né? Mas assim, uma coisa que eu vejo também as pessoas reclamarem é sobre a questão dos valores tradicionais. E os valores tradicionais, eles primeiramente existiram na nossa sociedade porque eles serviam à sociedade. Eu sei que tem gente aqui que é religiosa, né, que acredita que Deus falou que as pessoas devem ser assim, mas eu estou falando no sentido prático e histórico mesmo, tá? Então, assim, o tradicionalismo, ele era uma coisa que existiu para beneficiar a sociedade. Conforme a sociedade foi avançando e a tecnologia foi avançando, o tradicionalismo, ele foi deixando de ser útil, né? Então, basicamente, por exemplo, se uma pessoa ela se casava, duas pessoas, um homem e uma mulher se casavam, tivessem filhos, os filhos eles iam ter que ajudar os pais, eles iam ter que se unir ali. Era uma forma de você criar uma comunidade, né? Porque uma forma de você criar comunidade antigamente era tendo uma família, você construía laços comerciais com outras famílias, né? Haviam casamentos. E tudo isso era um sistema que beneficiava a sociedade. Hoje, uma sociedade mais liberal, isso não é mais necessário. Você tem um monte de política aí, né? De esquerda que beneficia certos grupos, né? E, bom, voltando naquele assunto que eu falei sobre você dar poder à maior parte da sociedade e a maior parte da sociedade é instruída, isso se aplica muito aos tempos de hoje. E o Brasil, a maior parte das pessoas, verdade seja dita, são idiotas, são pessoas burras com certas dificuldades intelectuais. E por serem a maioria, eles representam uma massa de manobra muito grande para a política e para as elites. Então, quando você vê esses governos falando sobre funk, sobre favelas, sobre dar direito a tal grupo de pessoas, é porque de fato essas pessoas representam um poder de voto muito grande. E mesma coisa o feminismo. As mulheres, elas são a maioria dos homens na sociedade. Os homens morrem mais cedo, as mulheres vivem por mais tempo e elas são uma massa de manobra muito grande. Então, por isso que tem tanto governo beneficiando as mulheres, porque eles já perceberam isso. Porque elas são maioria e são uma massa de manobra muito forte na sociedade. Então você percebe que tudo isso são coisas que de fato se correspondem na realidade e que não é preciso ter uma organização ultra secreta para ditar os rumos da sociedade. O que diz os rumos da sociedade é a massa de pessoas e o dinheiro. Tá? Então, se o dinheiro e a massa estão indo para um lado, os governos, né, e as elites vão se adaptar a seguir a massa e as elites. Então, basicamente, a sociedade ela é uma espécie de cobra mordendo o próprio rabo. A gente acha que só as elites e o dinheiro nos controlam, mas não. Na verdade, tanto as elites nos controlam, como a gente controla as elites, né? Então, se as pessoas estão querendo ouvir funk, estão querendo cultura baixa, a mídia ela vai influenciar isso, porque está dando dinheiro. E você percebe isso no Brasil desde 2010, por aí. Porque, de fato, a mídia ela sempre deu mais audiência à massa, porque a massa das pessoas, elas sempre dão mais audiência, né? São a maioria. E você tem partidos políticos se alinhando a essa massa de pessoas. Então você percebe que tudo é uma questão de causa e efeito, né? É, então, a decadência cultural, não só do Brasil, mas a mundial em geral, muito se dá por conta disso. A tecnologia, ela facilitou muito a vida do ser humano. Viver em sociedade, ter um monte de remédio para uma porrada de doença que, sei lá, uns 100 anos atrás tu morria em questão de dias, faz com que o conservadorismo e essa noção de integridade social, de deveres da família, sejam cada vez mais desnecessários. E eu sei que tem cara que não gosta de ouvir isso, né? Por uma questão religiosa, mas eu tô falando na questão mais real e utilitária da coisa, né? Então, para mim, essa é a verdade. Os valores tradicionais, eles existiam enquanto eles beneficiavam a sociedade. A tecnologia e o assistencialismo das políticas
de certa forma acelerou a questão animal do ser humano, né? Então o ser humano ele simplesmente está sendo o que ele sempre foi. É, no começo da nossa história, um ser poligâmico, um ser basicamente seguindo seus próprios instintos, né? Que é se alimentar, se reproduzir e viver, basicamente. Dada a minha opinião, esse foi o vídeo. Foi um vídeo meio que eu resolvi fazer hoje mesmo, eu tive essa ideia hoje e aí eu resolvi falar sobre isso, né? Eu acho que apesar de já ser muito abordado aqui no YouTube essa questão, eu acho que é de uma maneira bem superficial, né? Então eu só queria dar mesmo a minha opinião. Mas é isso, se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like se você compactua com a minha opinião, né? E você deixa aqui os comentários se você concorda, discorda. E é isso aí, galera.